Esmoriz, 15 de dezembro de 2012. Minha esposa, a decisão que tomei de iniciar uma greve de fome não foi fácil. Considero-me uma pessoa feliz. Fruto das circunstâncias da vida, várias foram as referências que contribuíram para a minha educação. Tenho orgulho de ter como companheira e estou agradecido pelos 3 filhos que partilhamos. O que te acabei de dizer torna naturalmente a redação desta carta como uma das etapas mais difíceis da minha vida. Porém, esta carta possui particular relevância para os nossos filhos, pois um dia serão chamados a contribuir com o seu trabalho para o seu bem-estar, para o bem-estar dos seus próprios filhos e para o bem-estar do país que os viu nascer e ao qual pertencem. É fundamental que eles compreendam que a decisão do seu pai foi devidamente ponderada, que combate porque acredita que é sempre possível construir um amanhã melhor e que esse amanhã constrói-se sempre pelo respeito até às últimas consequências daqueles que foram responsáveis pelo nosso nascimento e educação, que representam as gerações anteriores, e respeito pelos filhos, que representam as gerações futuras. Se me permites, será a eles que me vou dirigir, servindo tu, minha amada esposa, testemunha viva desta carta. Meus filhos, um dia as vossas responsabilidades como única garantia do futuro dos vossos filhos começarão. Para isso, estarão integrados em empresas, sustentando assim as vossas famílias. Porém, se aqueles a quem vocês terão de servir com o vosso trabalho não colocarem acima de todas as coisas o respeito pela dignidade dos seus trabalhadores, não percam mais tempo com essa gente, mesmo que saiam prejudicados financeiramente. Procurem outro trabalho. Porém, no vosso país, que foi onde os vossos pais, avós e outras gerações mais longínquas dedicaram tanto trabalho e fizeram-no, na maioria das vezes, em circunstâncias muito difíceis, a vossa atitude tem de ser, ou melhor, deve ser, completamente diferente. No vosso país, a atitude daqueles que governaram ou governam em vosso nome terá sempre reflexo, mesmo que não queiram, no vosso futuro, no futuro dos vossos filhos e na forma mais ou menos digna como poderão viver os últimos dias da sua velhice aqueles que vos geraram. A ser assim, só vos resta uma saída: combater civicamente até ao limite das vossas forças contra todos aqueles que se aproveitam no vosso país do poder para viver à custa do sangue, suor e lágrimas dos seus cidadãos. Aqueles que governam em nosso nome têm de o fazer sempre através de um verdadeiro espírito de serviço público e dedicação aos outros. Se assim não for, terão de ser afastados, pois o seu único objetivo é promover-se a si próprios, aos que lhes estão próximo e são fiéis, transformando um povo trabalhador e humilde à simples condição de servidão por dívidas, o que é uma forma de escravatura. Para compreender a atitude do vosso pai, é importante que saibam: eu combato dentro dos limites permitidos pela democracia, sempre sem recurso à violência. O combate do vosso pai orientava-se no presente, olhando para o passado, tomando atitudes que servissem de exemplo, evitando, assim, que males do passado se repetissem no futuro. Pelo menos, desde 1998, a classe política do país que vos viu nascer e que tinha a obrigação de zelar pelo vosso futuro em segurança, criou estruturas repetidas no próprio Estado para se alimentar, alimentou no orçamento milhares de entidades que não tinham de prestar contas, controlou setores estratégicos fomentando monopólios e cartéis para obter o maior lucro no mais curto espaço de tempo, prejudicando assim toda a restante economia, a que juntou centros de interesses, como, por exemplo, a grande maioria das parcerias público-privadas. Enfim, organizaram um Estado de modo a viverem à custa dos cidadãos e não para os cidadãos.
Convicto desta realidade, bem como fruto do conhecimento e da partilha do mesmo, o vosso pai envolveu-se na criação de um movimento cívico, apartidário, distante de qualquer força política, que assumiu perante a sociedade portuguesa o maior ato de cidadania dentro do Estado de Direito que é Portugal, não tendo paralelo no país ou na Europa democrática do pós-guerra. A apresentação de uma participação-crime contra titulares de cargos políticos pelo crime de traição à pátria. Vi, em conjunto com os restantes membros do movimento, esta atitude como a derradeira oportunidade para a classe política, dentro da mesma, separar o trigo do joio. A existir tal joio, teríamos a possibilidade, de forma pacífica e suportada no respeito pelos princípios democráticos que nos movimentam, que a incompetência fosse substituída e os que permitiram que perdurasse por desinteresse da causa pública fossem punidos. Caso o que nos tenha feito chegar aqui não foi incompetência, mas sim corrupção, os corruptos teriam de ser punidos e aqueles que permitiram, de forma passiva ou ativa, que a corrupção perdurasse, também teriam de ter o mesmo destino. Com este contributo, no nosso entendimento, aumentaríamos a credibilização dos titulares de cargos políticos junto dos cidadãos e evitaríamos, caso algo fosse apurado, que situações idênticas se repetissem ou saíssem impunes, garantindo a existência de uma verdadeira democracia no nosso país. Na nossa ingenuidade, pensamos que a classe política, para o seu próprio interesse, iria fazer da nossa causa a sua causa, agarrando esta oportunidade com unhas e dentes. Porém, enganamo-nos. Fomos ignorados ao longo de todo este percurso, que vem desde 10 de julho de 2012. Televisões e rádios de referência ignoraram quase por completo tal gesto, preferindo dar destaque a facadas e tiros, mesmo em países longínquos, porque, afinal, é isso que engrandece uma nação. Tal silêncio permitiu que a participação-crime contra titulares de cargos políticos pelo crime de traição à pátria fosse arquivada em tempo relâmpago, sem chamar a atenção na opinião pública. Descontando as esferas judiciais, a participação-crime a que me refiro foi arquivada em aproximadamente 45 dias. Afinal, o nosso país arquiva uma queixa desta gravidade sem sequer abrir um inquérito. Porém, fiquem descansados. O vosso pai e os seus companheiros forçaram a reabertura do processo em 26 de 10 de 2012. Encarado o arquivamento, o vosso pai e os restantes membros da direção do movimento organizaram uma caminhada inédita entre o Porto e Lisboa, a que deram o nome de Caminhada Refundar Portugal. Devolver a dignidade, o Estado, ao serviço dos cidadãos, que se realizou de 5 a 15 de outubro deste ano. Com este gesto, procuramos alertar a opinião pública sobre a importância de tomarmos uma atitude sobre o passado e solicitamos aos órgãos de soberania, que são as instituições onde se encontram aqueles que nós elegemos para governar em nosso nome, audiências e entregamos pessoalmente o manifesto com um conjunto de princípios que exigiam resposta. Afinal, o país que vos viu nascer, desde que conquistou a plena democracia, a 25 de abril de 1974, atingiu a situação de bancarrota por 3 vezes. 1977, 1983 e 2011, tornando-se seguramente no recordista mundial desta vergonha. Tudo isto se paga, e paga-se com miséria e fome. Conforme podereis verificar um dia, consultando o maior ato de confissão de que há memória no nosso país, a assinatura do Memorando de Entendimento em maio de 2011 para nos salvar da declaração de bancarrota, a classe política que governou o nosso país, em nosso nome, optou por um caminho permanente de má governação, irresponsabilidade, falta de transparência, coerência, eficácia e eficiência, orientada não para os fins públicos, mas para os mais obscuros interesses que raiam a corrupção. Porém, nos seus discursos,
pedem-nos e louvam-nos a paciência, não para o nosso bem, mas para poderem sobreviver em tão difíceis tempos. Mais uma vez, ouvimos centenas de discursos de mudança, supostos programas de salvação sem sobrecarregar os cidadãos do nosso país com mais impostos. Assistimos à criação de uma nova crise política que acabou por gerar eleições legislativas antecipadas a 5 de junho de 2011. O que vos posso dizer é que existia tudo. Grandes ideias, grandes soluções, programa de governo, grande imagem, o sentido profundo de que a grande maioria dos portugueses tinha atingido o limite das suas capacidades. E os famosos cortes nas gorduras do Estado, porque é aí, segundo o consenso partidário, que se encontra o grande problema nacional. Finalmente, a grande esperança renascia. Portugal tinha conseguido encontrar um novo bom pastor. O vosso pai, após os primeiros discursos do novo bom pastor, que foi eleito após a assinatura do ato de confissão, disse várias vezes: até aqui tinha a certeza, agora tenho a certeza absoluta. Os lobos neste momento, por uma questão de sobrevivência, estão disfarçados de pastores a adormecer o rebanho. Lançaram-se discursos apaziguadores, como: não vamos falar do passado, vamos é olhar para o futuro. Para todos aqueles que, direta ou indiretamente, foram vivendo desta promiscuidade, passando um sinal claro que não se iriam pedir responsabilidades a ninguém. Existia na realidade um grande perigo. Quando se zangam as comadres, descobrem-se as verdades, e é essencial, se não até crítico, que tudo volte ao mesmo.